em desencanto, levo. Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Na cultura racional diz: o mar foi uma parte criada por Jesus amado para a alimentação da terra e de todos os seres vespertinos. Gostaria que o professor Porfírio explicasse essa frase. Agora nós temos que esclarecer bem o nosso público, porque às vezes as pessoas acham que a cultura racional é uma coisa que nega a existência de Deus. Com esta frase aqui, nós começamos a perceber, em primeiro lugar, aonde ela está escrita. Na preparação do livro Universo em Desencanto, apenas me permitam este adendo rápido, em 1935, quando começam as primeiras mensagens que vão encaminhar para a cultura racional, e o racional superior da Terra, naquela ocasião, se apresentava como Francisco de Assis, isto está na história da cultura racional. O guia do centro, se apresentando assim, era uma tenda espírita, lá no Meier, e o racional superior da Terra, que hoje nós sabemos quem é o racional superior da Terra, ele dedicou uma parte inicial a transmitir este nível de informação, ou seja, na escrituração de Francisco de Assis, que era uma escrituração preliminarmente de natureza espírita, para mostrar que a cultura racional é a continuação de todo o conhecimento humano. Então, nessa ocasião, quando esta frase foi elaborada, ele está resumindo que existe um ser que nos acompanha desde os primórdios da formação. É a revelação de que existe não um pai criador, mas um irmão que vem zelar por aqueles tantos que se perderam nas transformações da vida. Apenas recapitulando, a origem do mundo hoje, e nós temos certeza disso, como base, como lógica, o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. Uns tantos habitantes do mundo racional progredindo por conta própria, veio da transformação, Goma, planície, tem toda uma história que nós já falamos aqui várias vezes e que o Universo em Desencanto esclarece. Mas o que as pessoas não estão conseguindo enxergar é que teve um, e só precisava de um habitante do mundo racional, que aí nesta frase se apresenta como Jesus amado. É o racional superior da Terra, que vem dar a instrução e organizar tudo para que a vida continue e possa retornar ao seu estado natural. Aí é que entra a concepção do verdadeiro Deus, do verdadeiro pai da humanidade, do animal racional, que não se conhecia, e que em 1935 começa com esta frase, ele nos cientificando que a existência do mar foi uma providência de uma, vamos dizer assim, uma entidade, como ele se apresenta aí, de Jesus amado, porque na época a linguagem ainda era espiritualista, era o cunho espiritualista em 1935. Adiante, então, vem o Universo em Desencanto, então, para mostrar a caracterização da mudança de fase, então aí vem a identificação de racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios. Aí está o Jesus amado dessa frase, que criou o mar para alimentar a terra, né? Eu gostaria até que você me repetisse a frase novamente para ter essa personagem que a humanidade não conhecia, esse Jesus amado. Por gentileza. O mar foi uma parte criada por Jesus amado para a alimentação da terra e de todos os seres vespertinos. E aí está. O que quer dizer seres vespertinos? Eu ainda estou estudando, mas que a alimentação do mar vem para a terra, vem. E nós temos esses fenômenos que aparecem aí, aquilo que eu já falei em outras ocasiões, que do fundo do mar brota uma água totalmente diferente daquela que nós temos na superfície. A água que renova a água do planeta. E um fenômeno que é chamado de ressurgência, fenômeno para a ciência, a ressurgência marinha, e que nós temos aqui na costa fluminense, em Arraial do Cabo, a água fria, muito densa, cheia de nutrientes, ela não desce, ela sobe. Então é a força que vem do fundo do mar, porque há todo um sistema criado por, no caso, Jesus amado, mas que hoje nós sabemos que é o racional superior da Terra. Esta foi uma apresentação na literatura espiritualista, e nessa mesma apresentação ele também nos dá a concepção de um pai amado.
ele usa muito essas duas expressões em 1935, falando de Jesus amado e Pai amado. Pelo pouco que eu conheci, e é uma literatura até que popularmente ela não teria muita chance, porque as pessoas não gostam muito de estudar, é um português denso, né? Mostrando que a literatura naquela época ela era muito forte, né? Um caráter espiritualista assim, muito difícil até compreensão popular. Por isso é que o Universo em Desencanto vem aí. Então, traduzindo assim rapidamente, ou tentando traduzir essa explicação, o Jesus amado é o racional superior da Terra. Ele vem preparar a forma de alimentação de todas as vidas. Esse personagem é que nós não conhecíamos. Estavam todos apontando para um suposto Deus criador do mundo, quando quem criou o mundo foram seus próprios habitantes. Então, se o mundo é consequência dos seus próprios habitantes, Deus não criou o mundo da forma que foi concebido pelas pessoas atrasadas. Mas existe alguém cuidando para que a coisa funcione. A vida não podia se perder. E a vida da matéria, apesar de ser matéria, ter princípio e ter fim, estar deformada, ter todos os seus defeitos, que a gente sabe que são concernentes à estrutura material, que a matéria não tem consistência de vida, né? Por isso tudo se acaba, tudo que nasce, tudo que tem princípio na matéria tem fim, tudo que tem princípio tem fim, mas foi providenciado para que a manutenção da vida de todos os seres existisse. E aí está a interferência de um Jesus amado, de um raciocínio superior a todos os raciocínios. É o que hoje nós dizemos na cultura racional, no Universo em Desencanto. O verdadeiro Deus da humanidade, providenciando para que a humanidade mantenha a sua vida, tenha a oportunidade de se esclarecer, tenha a oportunidade de se desenvolver racionalmente e possa voltar ao seu estado natural. A cultura racional nos revela este personagem que a humanidade não conhecia, Jesus amado. Ouviu muito falar de Jesus, o Filho de Deus, mas muitos outros também foram chamados de Filho de Deus. Não foi apenas só o Jesus, o Cristo, não. Filho de Deus, Abdrush, na literatura do Grau, ele é o Filho de Deus. E outros personagens espirituais, do mundo espiritual, também foram chamados de Filho de Deus. E todos nós somos filhos de Deus, no final das contas, ou não? Ué, como não? Então o Filho de Deus é você, é eu. O ser humano é filho de Deus. Por que haveria um filho especial de Deus? Jesus? Não foi isso que ele disse. A mensagem dele não foi essa. A mensagem dele é: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o que estão fazendo com o nome dele? Capital, ou coisas assim. Esquece essa parte. Então quem é o Jesus amado que vem aí? Não é o Jesus Cristo. É o Jesus amado, que é aquele que veio mostrar o verdadeiro amor da espécie humana, que não conseguiu, por meios espirituais, lograr esta informação que ficou faltando. O mundo espiritual não teve a competência, embora tivesse essa finalidade, de mostrar o amor ao seu próximo. Todas as doutrinas espirituais tiveram essa finalidade. Conseguiram? Não. Por que não conseguiram? Na maioria dos casos, não. Porque está aí os agnósticos, os ateus, os materialistas, e uns matando os outros, em nome do próprio que eles se anunciam como se fosse. Por gentileza, não sejam tão absurdos, né? Não perceber o absurdo que é de apresentar um Deus criador do mundo, onde um mata o outro em nome dele. Onde se viu isso, minha gente? Não tem cabimento. O Porfírio também, um mundo imperfeito. Se Deus é perfeito, teria que ter feito todo mundo perfeito, e não fez. Por quê? Então, a cultura racional vem provar mais uma vez que o mundo é consequência de seus próprios habitantes. Quem criou o mundo fomos nós, e nós estamos pagando pelo que nós fizemos. Isso. Mas existe um Jesus de amor, realmente, esse é o termo que está lá na obra espiritualista. Jesus amado. Jesus amado, significando um Jesus de amor pela humanidade. Ele não é o criador da humanidade. Um raciocínio superior a todos os raciocínios, o racional superior da Terra, ele não é o responsável pelo sofrimento da humanidade. Ao contrário, ele vem trazer o amor que ninguém conseguiu até hoje. Por isso é que somente agora no terceiro milênio, passamos ou estamos começando a passar a encarar o próximo como a si mesmo. O que ficou faltando na história da humanidade foi a informação cultural que só agora no terceiro milênio poderia chegar. Na fase espiritual, o respeito que existia era na base do porrete, falando no popular.
ou respeita ou morre. Como na história da religião católica na Rússia. O príncipe de Moscou metia a espada em cima do sujeito. Ou você é pela Rússia, ou você morre. Quando ele se converteu ao cristianismo. Quer dizer, em nome da religião que ele apresentava, lá o Jesus Cristo dele. Mas não é Jesus amado. O Jesus amado, na linguagem da cultura racional, está aí. Jesus de amor pela humanidade. Mas a humanidade não conhecia esse personagem. Somente agora no terceiro milênio poderia chegar. Falando português claro, para que as pessoas possam compreender, está na hora de acordar e conhecer o que é a cultura racional. Este personagem inédito, o racional superior da Terra. Leia o livro Universo nos Encanta e você vai saber, porque a mensagem é dele, é para você, é para mim. Para quem tem raciocínio, naturalmente. Se você não tem raciocínio, esquece, desliga a televisão, não leia esse livro, porque quem não tem raciocínio não precisa ler este livro. Porque este livro é para desenvolver o raciocínio. E o raciocínio é a filial do mundo racional, que diz que quem tem raciocínio é filho de Deus. Se você não tem raciocínio, você não é filho de Deus, então não se preocupe. Tá bom? Só isso. É para que as pessoas compreendam. E ainda mais, só complementando o final, porque as pessoas acham que vocês estudam a cultura racional, não falam de Jesus, não falam isso. Quando Jesus, o Cristo, que foi crucificado pela humanidade, não é? Que ele diz que ninguém vai ao Pai senão por mim, e ninguém entendeu nada. Ele está dizendo que existe um filho do mundo racional, do Pai amado, do Pai eterno, que é o mundo racional. Existe um filho em cada um de nós, que é o raciocínio. Então ninguém volta para o mundo racional se não desenvolver o raciocínio. É isto que ele quis dizer. Mas era segundo milênio, era espiritualismo, era experiência. As pessoas muito atrasadas, tanto atrasadas eram que mataram o Filho de Deus na cruz. Não era isso? E as pessoas hoje estão invocando o quê? O nome dele? Desse que foi assassinado há 2000 anos? Por gentileza. Jesus amado, só concluindo aqui hoje. Jesus amado na cultura racional é o racional superior da Terra. Por isso que em 1935 começou nesses termos. Isto é apenas para dar um sacode no entendimento das pessoas e saber que as religiões estão muito certas. Quem as manipula é que é vil, porque não soube encarar o próximo como a si mesmo. Essa que é a grande questão. E o que Jesus nos ensinou naquela ocasião, o Filho de Deus, como todos nós também somos filhos de Deus, e podemos nos corrigir exatamente aí. Encarar o próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Este é o fundamento da existência da cultura racional, e as pessoas, às vezes, o próprio estudante da cultura racional, e eu não me excluo disso, por gentileza, a gente às vezes não percebe isso, porque estamos cegos e obcecados pela matéria, pelas posses materiais, pelas coisas que estão aí, um querendo dominar o outro, ninguém quer levar o prejuízo para casa e coisas do gênero. Passando no popular, ninguém respeita mais ninguém porque acha que vai faltar para si. Mas se souber, e quando souber, que existe um Jesus amado, um raciocínio superior a todos os raciocínios, cuidando, que fez o mar para trazer o alimento dos seres que habitam a terra, numa linguagem simples, vejam só, está aí novamente o processo de ressurgência que surge do mar. É aquela coisa do Golfo do México que falamos no outro dia aí também, onde a natureza corrigiu todo aquele derrame de óleo no Golfo do México. Está aí o mar trabalhando para manter a vida sobre a terra. Jesus amado fez este mar, mas ele não criou, ele fez para corrigir o desmando daqueles que abusaram, daqueles que vieram matar o próprio Filho de Deus na cruz, diga-se de passagem. Porfírio, quando você diz aqui que a gente não fala de Jesus, porque muita gente está falando de Jesus e está enriquecendo com isso, só que você que está assistindo agora não percebeu isso. Fala em nome de Jesus, que não faz o que ele mandou, que era amar uns aos outros e encarar o próximo como a si mesmo, e para tirar proveito. Fala em nome de Jesus para tirar proveito em benefício dele mesmo. Aqui a gente não quer tirar benefício de ninguém, porque a gente não precisa, tá? Tá terminando o programa, espero que você tenha gostado, e vai aparecer o endereço aqui do nosso e-mail, mande um e-mail pra gente, tá? Obrigado, tchau.